Olá, internauta, seja bem-vindo ao Esporte.com desta segunda-feira. Hoje, é claro, vamos falar de Jogos Olímpicos. E acabou, né, meu amigo Fernando Almeida, tudo bem? É uma honra tê-lo aqui. Olá, Cabido. Olá, amigo internauta. Vamos falar então rapidamente de Jogos Olímpicos e um pouquinho, passando o pincel também, finalmente voltando ao Campeonato Brasileiro e dando aí as impressões finais até da cerimônia de encerramento e da participação do Brasil aí nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Cara, e acabou, né? Finalmente acabou. Não que eu queria que acabasse, mas acabou mesmo. Os jogos foram até de relativo sucesso, né, Fernando? A gente teve claro que a gente ia ter problema. Jogos Olímpicos no Brasil, é claro que ia ter problema. Mas foi uma coisa muito legal que aconteceu, né? Principalmente após a abertura, o pessoal já se impressionou muito com o amor que o brasileiro coloca naquilo que ele está fazendo, né? Mesmo com os problemas que a gente tem na nossa sociedade, mas missão cumprida, né? Eu acho até que tem essa questão, estilo Copa do Mundo também, que a gente cobriu aqui no jornal. Teve aquele temor antes de Copa do Mundo, antes de Olimpíadas, muitos problemas de infraestrutura. Copa do Mundo teve ainda um problema a mais, que foi na Copa das Confederações, teve aqueles vários protestos, então para a Copa do Mundo tinha esse temor, assim, vamos dizer, coisa que não aconteceu tanto. Tiveram alguns protestos, um ali, outro aqui, e não teve tanto na Copa do Mundo em si. Olimpíadas também com essa crise política, que a gente pode chamar disso, para mim realmente tem uma crise política aí vigente no país. Tinha algumas questões em relação a isso, possíveis protestos também. Acabou que teve pontuais protestos, mas que não interferiu em nada. E, novamente citando, igual a Copa do Mundo, quando começou realmente, todo mundo entrou de cabeça, viu que realmente tinha que apoiar aí o país em busca das medalhas, no caso das Olimpíadas, obviamente. E acabou dando certo. O Brasil aí com 7 medalhas de ouro, 6 de prata, 6 de bronze, é isso mesmo? Exatamente? E então aí com um desempenho ótimo, o melhor da história aí. Alguns competidores até poderiam ter feito passagens melhores aí, mas foi ótimo. Isaquias, por exemplo, esperava-se um ouro, mas como reclamar de um atleta que pegou 2 pratas e um bronze? Sensacional, Isaquias. Você falou palavrão, né? Hã? Você falou palavrão, né? Não, do quê? Você falou aqui... Não, sensacional Não, já era uma palavra ótima já. Né? Para descrevê-lo. Ótimo. Então tiveram vários personagens legais, acho que possivelmente nos próximos dias aí deve ter algum Facebook Live ou até o Esporte.com aqui mesmo, um pouco mais especial com o trio que foi para o Rio de Janeiro, o trio aqui do jornal, Josias Pereira, Thiago Nogueira e Daniel Ottoni, que foram muito bem lá, com ótimas histórias, trouxeram aqui para nós do jornal. Acesse o jornal, acesse o site do jornal que vão ter lá ótimas histórias trazidas pelo povo que foi lá, pelo trio de repórteres que o jornal enviou lá para o Rio de Janeiro. Então deu muito certo, várias histórias legais, novamente começando com o ouro ali da Rafaela Silva, começando mesmo em questões de medalha, foi com Felipe Wu, não sei até agora como é que fala o nome dele, mas com o tiro ali conseguiu a prata. E a primeira história do ouro já foi uma bela história, mas se a gente começar falando de todas as medalhas, a gente vai ficar muito tempo aqui, né? Mas cada história teve sua peculiaridade. Foi muito legal aí as possibilidades de medalhas, histórias por trás das medalhas. Até muita gente fez matéria na Cidade de Deus lá, por exemplo, depois da medalha da Rafaela. A gente foi um dos veículos aí que foi lá na Cidade de Deus, se não me engano, acho que foi o Daniel. Foi o Daniel. Daniel Ottoni foi lá ver como é que é o projeto que a Rafaela se formou. Voltando a falar, teve várias ótimas histórias e finalmente, para finalizar, dois ótimos ouros aí. O primeiro com o futebol masculino, esse ouro inédito, o Neymar indo à forra ali, mandando o Zagallo, né? Agora vocês vão ter que me engolir, xingando o torcedor. O moleque ficou maluco, mas merece mesmo, 24 anos aí, já tem muito peso nas costas. Tá certo que é muito mimimi em cima dele, concordo que há um certo exagero. Há um certo exagero em cima de Neymar, todo mundo sabe isso, mas o moleque joga muita bola mesmo e merece esse ouro. E a gente estava até comentando antes de entrar aqui,
o Brasil deu a sorte, entre aspas, claro que foi muita competência também, mas deu a sorte das outras seleções não estarem nem com os melhores sub-23, mas isso também já é outra discussão longa. E finalizando com a medalha de ouro no vôlei masculino, que foi sensacional, principalmente para coroar a história maravilhosa do Escadinha, do Serginho Líbero aí, que já tem 40 anos. Estava até pensando em aposentar, não sei nem se tinha aposentado, né? Já tinha aposentado, tanto que ele não é campeão. Ele, desse ciclo que aconteceu nos últimos 12 anos, para quem não sabe, tem uma Copa do Mundo, né? Tem um Mundial de vôlei, né? Uhum. E ele não foi campeão mundial num desses. Ele tinha se aposentado da seleção. Ele tinha se aposentado da seleção e não participou de um desses mundiais. Né? Voltou com 40 anos, né? Para fazer essa despedida no Brasil, coisa que, obviamente, todo mundo queria jogar esses Jogos Olímpicos da Rio 2016. Então ele fechou aí com 40 anos e com essa medalha de ouro mais que merecida, foi o MVP, o melhor jogador das Olimpíadas, eleito aí pela Federação Internacional de Vôlei. Então, mais do que merecido, o Escadinha até para mim tinha que ser o porta-bandeira da final, mas foi bem representado com o Isaquias. Com certeza. Bom, na Rio a gente vai falar mais depois, faremos mais e mais programas, vamos ter convidados ilustres aqui no nosso estúdio, mas agora vamos falar de futebol, Cruzeiro e Atlético e o América, né? O América perdeu na sexta-feira, uma derrota que, não vou falar que ninguém esperava, porque não é assim, né, que acontece, né? Mas o América caiu, para mim já está rebaixado, dificilmente consegue se levantar depois. Quem tem esperança depois de derrota para Chapecoense, tá certo, Chapecoense a gente sabe, tá com um ótimo jogador, o Bruno Rangel comendo a bola, o camisa 10, o derrota, eu acho muito bem também. Pois é, mas eu acho que não é nem a derrota, né? Não é nem a derrota, né, em si, assim, é como a derrota aconteceu. Você tá ganhando de 1-0 e tal, aí os caras empatam, e no último minuto de jogo sempre tem um gol contra. Um gol contra nada a ver. E aí a derrota do América lanterna do Campeonato Brasileiro, como eu já falei aqui, dificilmente, na minha opinião, vai se safar. Rolando bolão aí para ver em que rodada que matematicamente vai cair. Participe do bolão, mande mensagens aí. Quando o América vai cair matematicamente? Participe do bolão, mande mensagens. A galera tá... O pessoal do América vai ficar bravo também. Paciência. Tem que jogar bola. Se não jogar bola também não adianta. É inadmissível que os times de Santa Catarina, por exemplo, têm uma estrutura que o América não tem. O América tem estádio, o América tem centro de treinamento, o América tem condição de pagar jogadores bons para pelo menos se manter na primeira divisão, mas não consegue. Se não me engano, desde que o Whindersson chegou já saíram 11 jogadores. Não dá para entender. Foi mais uma vez o planejamento não foi muito bem feito. Exatamente. E tá a resposta aí. Exatamente. Do que vai acontecer, 13 pontos. E quem está perto do América, mas não tão perto assim, conseguiu dar uma aliviada na pressão, é o Cruzeiro, né, meu caro Fernando Almeida? O Cruzeiro venceu o Figueirense 2-1 lá no Orlando Scapelli. Lembrando que nem o time de 2013, o time de 14 não ganhou do Figueirense lá. 2-1, numa performance muito boa, principalmente no meio campo do Cruzeiro. Essa derrota para o Cruzeiro fez com que a Gel Fux deixasse o comando do Figueirense após 8 partidas. O Cruzeiro mandando bem agora, né? Finalmente eu acho que o time está começando a ganhar um padrão, tentando se encaixar dentro do campeonato. Tá certo que o empate com o Curitiba na última rodada foi muito ruim, mas vale lembrar que nesse jogo o Cruzeiro perdeu o Fábio também, né? Tem esse baque emocional aí, né? Tem uma questão psicológica, o Fábio era o capitão do time. E aí o menino Lucas França entrou, não compromete, aliás, está indo muito bem. E o Cruzeiro vai colocando um pouquinho a sua forma de jogar dentro do Campeonato Brasileiro, né, Fernando? Igual o Mano Menezes falou aí depois do jogo, o Cruzeiro dando aquela respiradinha ali fora da zona de rebaixamento. Lembrando que hoje ainda tem Corinthians e Vitória lá em Corinthians. A gente lá em Corinthians. Lá em Corinthians, lá em São Paulo. Então, se o Vitória ganhar, o Cruzeiro volta para a zona, mas não deixa de ser uma respirada muito boa aí para o Cruzeiro. Não é fácil vencer lá contra o Figueirense lá em Figueirense. Não é fácil mesmo, porque o Cruzeiro foi o único que ganhou lá, inclusive. Exatamente, lá no Orlando Scapelli, todo mundo sabe como é que é difícil. Então, eu vou acabar repetindo muito o que o Cabido já falou. O meio de campo foi muito bem, o Mano ainda está tentando, com algumas voltas de peça, igual o Romero, por exemplo, voltou a jogar. Está ainda tentando encaixar o ideal, mas já achou que o Ábila realmente é o homem-gol ali.
Tá certo que o segundo gol foi um gol meio de pinball ali, né? Gol de atacante, Saiu batendo em tudo quanto é lugar, o Robinho driblou uns dois, Não. bateu na trave, voltou pro Ábila, ele fez de cabeça. Para quem não viu o gol, procura aí no Google, Globoesporte.com, que tem coisas lá, fazendo até um merchan pro concorrente, né? Que várzea. Mas tudo bem. Mas acho o gol aí que Mas foi um agora gol você bem pode, de pinball. né? Agora você pode falar. Né? Paciência. Mas realmente foi aí uma partida, uns 3 pontos que o Cruzeiro precisava demais para dar essa alavancada que o Mano está tão planejando, mas tem que ver as próximas partidas, principalmente, coisa que a gente já bateu aqui demais no esporte.com, as partidas do Cruzeiro dentro de casa, que esse Campeonato Brasileiro está sendo bizarro, o tanto de pontos que o Cruzeiro está perdendo e não pode, né? Dentro do Mineirão, tá certo que a torcida não vem comparecendo tanto por essa falta de empolgação, ninguém quer ver mesmo o time na zona de rebaixamento, mas tem que comparecer um pouco mais a torcida e realmente apoiar o time para sair dessa parte tão difícil. Mais uma vez eu digo que eu acho que não vai cair, até por essa mudança de treinador aí. O Mano tem mais essa mudança para alavancar, melhora o time realmente, mas para não cair tem que começar a somar pontos dentro de casa, coisa que está sendo bastante difícil para o Cruzeiro ultimamente, sabe-se lá por quê. O Fernando falou da presença de público, só lembrando, porque realmente parece que o Cruzeiro está levando pouca dificuldade Não, mesmo, né? É porque o Mineirão caiu Mineirão muito mais. Grande, o Mineirão mas é muito grande, se você né? pegar a média, realmente ele o Cruzeiro tá ele é indo o bem. quarto maior mandante, com maior público mesmo nessa situação, mas eu acho também que você tem razão. É uma exigência que não dá para fazer para comparar com o 13 e 14, mas ainda dá para empurrar mais. Eu falo mais por causa disso, para empurrar o time dentro de casa que não está somando muitos pontos. Porque os ingressos não estão altos, a diretoria está fazendo várias promoções para o Mineirão ficar cheio e a torcida tem que comparecer mesmo. Aliás, o próximo jogo do Cruzeiro acontece contra o Santa Cruz no Mineirão, o jogo é às 11 da manhã de domingo. É um ótimo horário, uma ótima situação para a galera que quer ir lá, ver o Mineirão cheio, torcer para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro tá bem na fita e eu acho que agora ele vai dar uma deslanchadinha. O Jefferti Ramatiz, tudo bem, Gé? Obrigado pela audiência. O William não faria o gol que o Ábila fez. Não faria mesmo não, tá? Aliás, é isso que eu ia te falar. O Robinho precisou de 2 vezes, não conseguiu. Foi lá o amigão do Ábila e ó, de Robinho cabeça. Deu muito azar, né, coitado? Não, pelo amor de Deus. Muito azar mesmo, ele fez a jogada inteira ali, muito bem. Deu azar, sobrou pro Ábila ali, que tava bem posicionado. Vamos bem falar posicionado, sei lá, né? A bola tava ali. Deu sorte, ele finalizou Mas não bem. errou, né? Finalizou bem. O Carlos Cunha fala que o Cruzeiro está absorvendo a filosofia do Mano. Ô Carlos, você tem razão, mas tem um detalhe aí, né? Eu não tô querendo fazer também sendo advogado do Paulo Bento, não. Mas o elenco do Mano tá completo, né? O Cruzeiro tá com todo mundo ali agora, né? Os caras que vieram, né? Você tem opção ali com o Rafinha, com o Robinho, né? Manuel na defesa, né? Apesar do Paulo Bento não ter colocado o Manuel. Mas você vê que a diferença da qualidade do plantel de um mês atrás para agora é outra, assim. O Mano tá com o time completo, claro, não tem Dedé e não tem Fábio, não vai ter tão cedo, vai levar 1 ano ainda para eles voltarem. Mas é uma situação em que deixa, pelo menos, a comissão técnica do Cruzeiro mais tranquila, né? Porque no meio campo agora eu já nem sei como é que tá escalando, né? Tem o Lucas Romero, tem o Rafinha, tem o Robinho, o Sobis como atacante, tem o Henrique, você pode voltar ali também um pouquinho o Arrascaeta. Então são vários jogadores que o Cruzeiro tem ali, que tem o Cabral também, né? Então vários jogadores que tem ali que você tinha um pouco de dificuldade de montar esse time quando era o Paulo Bento. Por quê? Porque primeiro os caras estavam machucados. O Cruzeiro teve muito problema de suspensão também, né? Os caras estavam pilhados e tal. Romero, por exemplo, Romero ficava um jogo, folgava 2 porque ele era expulso, né? Então é muito difícil e acho que agora com um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de paciência, o Cruzeiro tem total condição de alcançar novos ares nesse Campeonato Brasileiro. Eu não acho que vai cair. Não, tem como também. Achava que ia cair, mas não vai cair. A reação tinha que ser agora mesmo, porque essa primeira parte do retorno do Cruzeiro, ela é muito tranquila, né? Você pega Curitiba em casa, já vacilou errado. Mais uma vez é o que eu bato na tecla ali, jogos em casa, você pega o Cruzeiro como mandante ali, eu sinceramente não tô com essa tabela na minha cabeça, mas tá muito mal. É ridículo.
Aí você tem o Figueirense fora de casa, acaba que você compensa, né? Porque o ideal mesmo seria uma vitória contra o Curitiba ou um empate contra o Figueirense. O Cruzeiro só foi lá e inverteu, né? os valores. E agora tem um jogo contra o Santa Cruz. Fazer 7 pontos em 9 possíveis é algo que impensável para o Cruzeiro há um mês atrás, né? Mas Realmente. futebol é assim e a gente vendo como é que vai fazer, né, meu caro Fernando? Isso mesmo, tem essas mudanças aí que realmente o Mano já conseguiu colocar, mas concordo com o Cabido que se pegar as dificuldades que o Paulo Bento teve, boa parte era por causa da teimosia dele, com certeza. Com certeza, insistir em jogadores como o Alano, que não deu certo, tanto que não deu certo que ele não está mais no Cruzeiro, e foi uma teimosia ali que a torcida batia muito contra o Paulo Bento e mais do que certo eu fico do lado da torcida dessa, mas lembrando também, coisa que o Cabito falou, que muitos desses jogadores que hoje estão levantando o Cruzeiro não é só por causa do Mano, obviamente. Os caras não começaram a jogar por causa do Mano. Eles estavam ou no departamento médico ou no caso do Romero, que conseguiu ser expulso acho que 2 vezes, né? E ainda muita coisa. com cartões amarelos, no caso do Henrique, por Sim. exemplo, também. Não, ontem o Cruzeiro foi amarelado acho que 6 vezes, né? No jogo. Na próxima partida, um parêntese, o Henrique já não tá. Já, por exemplo. É. Tem perguntas aqui, o Leonardo Rodrigues fala que o plantel do Cruzeiro era para estar na parte de cima da tabela, o elenco é muito bom. Ô, Leonardo, mais ou menos, né? O Cruzeiro tá com esse plantel hoje. Já foi um turno inteiro. Como é que você vai estar na parte de cima da tabela se não houve planejamento para você estar com esse plantel desde o início do campeonato? Eu não vejo assim, não. Eu acho que o Cruzeiro, é claro que não era para estar em 16º como está. Isso é claro, né, Fernando? Se for ver ali né? os times que brigaram ali por cima, você pega Ponte Preta, Atlético Paranaense, o próprio Flamengo, que já está no G4 já, estava sem o Diego antes, né? Sim. O Diego estreou agora. Não tem plantel também, tem plantéis, são plantéis piores hoje do que o do Cruzeiro, por exemplo, e estão na briga lá por cima. Mas realmente houve um trabalho, né? Isso. Ponte Preta e Atlético Paranaense, principalmente, teve esse trabalho anterior. Mas concordo com o amigo internauta, como é que ele chama? Você já perdeu aí? O Leonardo Rodrigues. Concordo com você, Leonardo, em relação a isso de que o plantel do Cruzeiro não é para estar ali embaixo, mas, repetindo, não fez por onde também continuar com a diretoria do Cruzeiro aí teve alguns problemas para remanejar, ela própria sabe disso, já falou sobre isso. Esses jogadores, por exemplo, o Sobis e o Ábila, Robinho também, vieram no meio do campeonato. Sabe quem entrou agora? Quem? Daniel Roth. Daniel Rocha. E sabe o que ele tá perguntando? Pergunta aí. Eu não vou fazer. Ao vivo? Vou fazer essa pergunta. O que é pior, a marcação do Lucas ou o seu cabelo? Cara, não fala do meu cabelo, não. Ainda bem que não é o meu, não tem mesmo. Você não tem, né? Não fala do meu cabelo. Cara, agora eu acho que o Lucas... Eu acho que é o seu cabelo, Não, velho. eu acho que o Lucas ali na lateral do Cruzeiro, olha, terrível, viu, meu amigo Daniel? Um abraço pra você. O cabelo é foda, cara. Olha, desculpa pelo palavrão. O Jair Santos tá perguntando sobre o Palmeiras. Para de rir, isso. Muito bom, vai, segue aí. O Jair Santos tá perguntando sobre o Gabriel Jesus. Se com o Gabriel voltando pro Palmeiras, a chance do Palmeiras distanciar na tabela existe. O que você acha? Eu acredito que sim. O Gabriel Jesus, mesmo com um mês fora aí do Palmeiras, continua como artilheiro do Campeonato Brasileiro com 10 gols. Então, não é à toa que ele era realmente muito importante. Lembrando que o Palmeiras também perdeu o prazo aí, mas o prazo não volta porque ele perdeu foi por lesão. Já volta só ano que vem, se não me engano, né? Sim. E o Gabriel Jesus realmente vai fazer a diferença ali, mas o Palmeiras está se virando sem ele. Tá certo que essa rodada não foi o se virar ideal, acabou empatando. Mas faz sim a diferença por essa questão simples que eu falei aí, pelo bom momento que ele estava vivendo. Vamos ver ele voltando com essa empolgação de ouro olímpico, de outra convocação agora para a principal. Vamos ver se ele não deixa se iludir com isso, de já fechado com o Siri. Vamos ver se ele não deixa se empolgar por isso e parar de jogar, mas eu acredito que não. Existem dois problemas. Existem assim. duas situações aí que eu acho, né? O Gabriel, ele é um baita jogador, mas ele pra mim ainda não é craque. Baita jogador, mas não é craque ainda. Sim, tem muito moleque tem 19, muito novo, né?
Existem dois problemas. O primeiro problema é que você já está fechado com um suprassumo do futebol mundial, que é o Manchester City. Como é que fica a sua cabeça para jogar aqui 4 meses? Esse é um ponto. O outro ponto é o cara querer voltar para o clube dele, clube que o revelou, o clube que ele torce, o clube que ele gosta, e fazer desse time campeão brasileiro. São duas coisas muito diferentes, né? Como é que ele vai lidar com esse sentimento e tal? Então a gente tem que esperar para ver. Eu acho que o Atlético hoje está numa toada um pouco melhor que o Palmeiras, mas o Gabriel Jesus é um cara que realmente tem feito a diferença ao longo do campeonato e é o melhor jogador do campeonato, na minha opinião, até o momento. Vou ignorar a pergunta do Hot aqui, né? Lógico. Outra? Não, é a mesma. Ah, tá. O Helder Lucas pergunta o que a gente acha da saída do Gabigol do Santos. Confirmado? O que ele tá falando aqui parece sim, mas eu acho que ainda não, né? A gente Eu acho que ainda não. houve uma confirmação, né? Mas, se tiver que vender o Gabriel, gente, por favor, vende logo o Santos. Sério mesmo. Acho que ele é bom jogador, acho que ele é um bom atacante, mas eu acho que ele é um pouco supervalorizado. Dependendo da situação eu do não Santos, coloco ele nem perto do patamar para o Gabriel Jesus. Bom, o Santos, ao contrário do Palmeiras, conseguiu se virar até melhor do que seus jogadores selecionáveis ele da seleção brasileira, olímpica, no caso. Então, eu sinceramente não sei. Eu acho que ainda o Gabriel, até por isso de ser mais super valorizado, igual o Cabito fala, não acho que é tanto assim, não acho que o moleque joga bola mesmo, mas ele é muito novo. Eu acho que ele ainda tem um pouco a desenvolver aqui no Brasil. Eu acho, dependendo do clube que ele sair agora, ele pode ficar um pouco encostado e não evoluir tanto o quanto que eu acho que ele possa evoluir. Então eu acho que se ele ficar mais 1 ou 2 temporadas aqui no Santos, não vai fazer mal a ele, não. Fazer mal, obviamente, financeiramente. Mas o moleque já ganha muito dinheiro aqui no Santos, então Pois é. eu ainda acho que ele pode ficar mais uma temporada, até final de 2017, pelo menos a janela do meio de 17 aí. Mas, sinceramente, não sei nem se ele foi vendido. Se já tiver alguma confirmação, manda o link aí pra gente que eu não tenho nada confirmado. Por exemplo, até no caso do Gabriel, eu acho que é um pouco arriscado você ir para uma liga tão diferente da nossa, né? A liga inglesa é um futebol muito diferente do que a gente pratica aqui no Brasil. Talvez se ele tivesse ido para a Espanha, é aquele clichêzão que a gente sempre fala, né? Fernando, não deixa de ser verdade. Talvez ele se daria, mas a gente não sabe, vai chegar lá, a gente vai ver como é que vai ser. Bom, enfim. A última pergunta aqui do Cruzeiro, o Jeffert pergunta se o Rafael vai passar mais confiança no gol do que o Lucas França. Eu acho que não. Eu não sou tão fã assim do futebol do Rafael. Respeito quem admira, mas quando eu vi ele atuando, ele não passou a segurança que eu achava que deveria. Mas é gosto, eu acho que o Lucas tá mandando bem, não tem por que tirar ele não. Pra mim também é simples, é questão de gosto mesmo. Nos treinamentos eu sinceramente não cubro ali o dia a dia do Cruzeiro, então não sei como é o dia a dia tanto do Lucas quanto do Rafael. No caso do Rafael, ele deu azar, né? Se é o Mano que tá vendo ali escolher o Lucas, tem um bom motivo pelo que ele tá vendo nos treinamentos ali. Rafael entrou pouco, sempre estava sem ritmo ali, então teve algumas falhas, então... É difícil cobrar sei, também, né? Acho que vale dar a chance, dar uma sequência aí pro Lucas, vamos ver como é que ele sai. É mesmo, porque eu acho que o Rafael teve azar, né? Espera lá, 10 anos ele já entrou muita fogueira, né? Pro Fábio machucar. No 6-1 contra o Atlético, por exemplo, ele tava lá. Mas você pensar que, por exemplo, você espera uma oportunidade. Essa oportunidade vem quando você também tá lesionado? Azar. É azar, né? Vamos falar do Galo? Vamos lá. O Galo ganhou ontem, né, no domingo, no Independência, 1-0, gol de Robinho, marcando de pênalti contra o Xará Paranaense. Um jogo em que, vou falar com você que eu tive dificuldade de ver, cara. Porque, claro, né, eu fui numa festa, então foi difícil. Não, mas é sério, no meio dos Jogos Olímpicos, aí eu acordo 11 horas, tem jogo do Atlético. O pessoal não pensa também, né? Não podia ter muito bem cancelado o Campeonato Brasileiro, adiado, sei lá, durante os Jogos Olímpicos, enfim. Foi um jogo em que o Atlético se manteve bem, fez o gol, conseguiu o controle total da partida. Uma equipe que está mostrando por que quer brigar pelo título, né, Fernando? Foi aquele que o Marcelo sempre pede, que é conseguir os 3 pontos mesmo jogando bem. Algumas peças aí que estavam indo bem, como o Michael Suel, por exemplo, realmente, o Fábio Santos até também, realmente não foram muito bem, mas principalmente o Michael Suel, o Prata novamente
ainda está com alguns problemas em achar desde o retorno da lesão, não está conseguindo desempenhar seu melhor futebol. Claro, ele não está mais tão perto do gol para fazer os gols, agora é o Fred que não jogou ontem, mas o Prat realmente foi um pouco abaixo novamente. E outro que também não foi muito bem, ou pela falta de ritmo, ou porque mesmo não tem a técnica bastante para segurar na defesa, que foi o Ronaldo. Então caiu tudo nas costas do Leonardo Silva, que respondeu muito bem aí o jogo. E os destaques ali, obviamente, ficam para o Vitor, fez 2 defesaças ali, salvando o Atlético, o Galo, para não tirar o 0 ali do placar do Galo. Robinho, mais uma vez, importunando a defesa ali pela esquerda, indo um pouco pelo centro, mas principalmente pela esquerda ali, importunando a defesa rival. E o Carlos, que realmente foi muito bem, não só pela questão do pênalti que ele sofreu, e muito pênalti, se é que existe isso de muito e pouco pênalti, mas muito pênalti. Thiago Heleno foi muito juninho, né? Existem umas faltas que são mais claras do que outras. Thiago Heleno foi muito juninho ali, parece que ele não tem, sei lá quantos anos que o Thiago Heleno tem, ele já perto dos 30 aí já. Parece que ele já não tem essa experiência toda no campeonato. A bola já estava com o outro zagueiro, se não me engano, já estava com o Atlético Paranaense. Não tinha nada por que ele jogar o corpo em cima do Carlos, jogar o cotovelo na cara do Carlos e fazer um pênalti bem infantil ali. O cartão amarelo poderia até ser vermelho na minha visão. Foi bem infantil mesmo e deu essa derrota que, como o Cabido já falou, custou o emprego aí do Argel. Cara, o que eu acho com relação ao Atlético é o seguinte, é um time que tá mostrando porque que ele tá querendo brigar pelo título. Ontem foi uma partida brilhante? Não foi. Longe disso. Não foi. Mas foi uma partida que você ganhou 3 pontos. Você tem que somar pontos. Campeonato Brasileiro se ganha, claro, é óbvio que eu vou falar, mas alguns times parece que não entendem. Tem que somar ponto. O que é melhor? Você empatar 2 e ganhar uma ou você perder, 2 e ganhar uma? Sei lá, entendeu? Tem que fazer ponto. O negócio é fazer ponto. E o Atlético, obviamente, jogou muito bem ontem nesse sentido. Jogou com um resultado tranquilo. 1-0 ali, foi um sufoco? Foi, mas ganhou, é isso que importa. O Ederson Freitas. E aí, Ederson, beleza, velho? Até onde pode chegar esse Galho? O que precisa fazer para ganhar do Grêmio no fim de semana? Vai ser difícil. Vai ser difícil por um detalhe. O Grêmio perdeu pro Flamengo. Então eles têm que recuperar esses pontos. É isso que eu tô falando. Empatar não é bom. Se você perder um jogo, você tem que ganhar o outro. Então, nesse ponto, por um lado foi bom, porque se você for parar pra pensar, o Grêmio tem um time mais preparado do que o Flamengo para a briga pelo título. Nesse ponto a gente concorda, né? Sim, sim. Então, se tivesse que acontecer uma vitória ali, que fosse o Flamengo, mas o melhor mesmo seria o empate. Então, o Grêmio vai ter que tentar descontar isso no Galo. Só que o Atlético está preparado para enfrentar o Grêmio lá, né? E aí vai ter que jogar bola, e aí como ele pode ganhar, eu não sei. Outra dificuldade que eu vejo também, pegando pós-Olimpíadas aí, a volta no Grêmio, no caso do Wallace e do Luan, que ali fazem muita diferença. O Wallace na marcação mostrou na Olimpíada ali o tanto que ele é bom nisso, até em saída de jogo também. E o Luan mostrou isso também na Olimpíada, o tanto que taticamente o Luan pode fazer a diferença para um time. E para o Grêmio, ele voltando é uma baita diferença. Tá certo que o Grêmio agora não tem mais o Juliano, que é quem fazia também muita diferença antes, foi para o Zenit, foi até convocado pelo Tite hoje de manhã. Mas, para mim, as principais questões são essas voltas de jogadores. No caso do Galo, Douglas Santos, sinceramente, não já faz tanta diferença, principalmente pelo Fábio Santos ter entrado tão bem. Então, essas voltas olímpicas aí que se colocam beneficiam muito mais o Grêmio, beneficiam, no caso, realmente que tinham que acontecer mesmo, que a volta dos jogadores iria acontecer uma hora ou outra, mas para domingo, já pensando nesse Campeonato Brasileiro, fica bem difícil. Mas para o Galo não tem tanto mistério assim não. Reforçar a defesa, igual já vem fazendo, tem que ver se o Erasmo vai voltar, provavelmente não. Vai continuar ali com o Léo Silva e o Ronaldo, se é que o Marcelo gostou tanto assim do Ronaldo, se ele vai testar outro, ou o Gabriel, ou mesmo o Gesiel, não se sabe, mas por sequência de jogador, o Ronaldo deve mesmo permanecer para essa dupla.
Vamos ver ali essa questão médica do Eraso, sinceramente eu não sei como é que tá. E é mais segurar mesmo essa questão defensiva, o Marcos Rocha voltando também, pegando um pouco mais de ritmo de jogo, ele que novamente deixou alguns buracos por trás dele, então já fica essa função para os dois volantes pegar atrás, o Carioca volta, então ajuda um pouco, o Carioca que costuma cair um pouco mais pela direita e o Donizete pela esquerda, então o Carioca voltando já fica mais fácil essa marcação, esse sistema defensivo do Atlético, que vai precisar muito contra o Grêmio. É novamente um jogo para buscar o placar mínimo lá, principalmente por a questão chave para mim, por exemplo, essa questão defensiva, mais do que a ofensiva, que a gente já vê que a questão ofensiva já está bem resolvida para o Atlético. Claro que a volta do Casares vai melhorar ainda mais, claro que o Otero entrando num ritmo de jogo melhor, sabendo onde ele se encaixa melhor ali, pegando mesmo mais o estilo de campeonato brasileiro, que é de toques mais rápidos, coisas que ele já está pegando, a gente vê um pouco nos treinamentos e até no jogo de ontem ele entrou, já teve pelo menos uma oportunidade criada por ele também, acabou chutando errado realmente, mas já é para ele pegando esse ritmo brasileiro do campeonato brasileiro de jogar. Então, ofensivamente, tem essas peças que ainda podem se encaixar, mas eu vejo o Atlético ofensivamente já até bem resolvido. E é a pergunta do Ederson Freitas. Ele fala que o Galo está muito bem, mas dessa zaga está deixando muito a desejar. É difícil também falar da defesa do Atlético, né? Porque você está sem o Douglas Santos ali, você está sem um monte de cara que está machucado. Você sempre tem algum problema ali, o Marcelo sempre está tentando encontrar uma formação ideal, mas ele não consegue justamente por causa desses problemas. Mas é isso, assim, eu acho que o Vitor está melhorando, é uma boa notícia. Ele não está fazendo o primeiro semestre que ele fez, que na minha opinião foi abaixo do que ele pode. Agora ele está desenvolvendo melhor o futebol dele. Tanto como você falou, a vitória ontem passa muito pelas mãos do Vitor. 2 ótimas defesas do Vitor, né? Exatamente, passa muito por ele. E no caso, por exemplo, aí você vai lembrar do último jogo do Atlético fora de casa, que foi contra o Santos, foi um 3-0 em que o Santos não deu chance, né, Fernando? Tem que tomar cuidado com os jogos fora de casa, porque eu acho que o Atlético dentro de casa ele se compõe bem, ele se adequa melhor ao estilo de jogo do Independência, vai jogar alguns jogos agora no Mineirão, está acostumado a jogar no Mineirão também, mas fora de casa eu ainda acho que o Atlético está oscilando um pouco. Mas o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro não te permite também ser regular 100% o tempo todo, né? Porque se fosse assim, era fácil, né? Lembrando que você falou de Mineirão aí, tá certo que o internauta aí perguntou sobre o jogo contra o Grêmio, que já é no domingo, mas antes disso tem a ida da Copa do Brasil, que já está fechado para o Mineirão, né? Quarta-feira. Então, vamos ver se a torcida comparece, que é um campeonato que o Atlético está iniciando aí os primeiros passos, já não conta com alguns jogadores. Acho que o Fred, se não me engano, já tinha jogado pelo Fluminense, certo? É uma galera. E então vai ter que fazer algumas alterações de pensamento aí. Bom que o Fred já não jogou a última, né, contra o Atlético Paranaense ontem. Então, tem essa questão física também, e tem a questão já de formulação tática que o Atlético precisa fazer sem ele, pensando já em Copa do Brasil. O Prato novamente tendo que ser esse homem um pouco mais de referência, já podendo mudar um pouco essa questão com o Carlos. O Marcelo Oliveira finalmente enxergou isso no Carlos também, essa possibilidade de usar o Carlos igual ele era usado na base, coisa que o Levir tentou um pouco, deu certo, mas já colocou ele de lado novamente. Então tem essa questão que pode ser usado também como um homem de referência mais na frente. Claro que ninguém vai ser igual o Fred, tão matador quanto ele, mas o Prato já mostrou que ele, com 1, 2 toques na bola, ele pode fazer seus gols, pode dar passe saindo da área, também igual ele já está fazendo com o Fred. Ele pode melhorar muito o desempenho dele, que ele está abaixo desde que ele voltou de lesão. E então, sem Fred, tem essas questões, e novamente citando para frente, para o restante da temporada, ainda terá a volta de Casares. Vamos ver em que condições que ele já volta para as próximas rodadas. E o Luan também, o problema que ele teve físico não é relacionado à lesão no joelho direito que ele teve, foi mais uma questão muscular na coxa. Então vamos ver quando que ele volta. O departamento médico do Galo não costuma dar previsão para voltas, mas deve voltar em mais algumas semanas aí,
principalmente voltar a treinar em campo, pegar essa cancha física aí no campo. Lembrando que o Atlético vai ficar sem alguns jogadores devido às convocações às eliminatórias, né? Em uma partida contra o Vitória, me fala na memória aqui que rodada que vai ser, mas eu lembro que é contra o Vitória, vai ficar sem o Eraso, mas já devia ficar Já por questão fora. física. O Prato, que segundo o Bausa pode até ser o camisa 9. Eraso e Casares, não? O Casares já estaria fora por questões físicas também. A Federação Equatoriana até entrou em contato com o Atlético para saber as questões físicas de Eraso e do Casares para ver se poderia convocar. A resposta negativa, né? A resposta levou à convocação do Eraso, mas com ressalvas. Então tem que ver. O Eraso já está fora ou por questões médicas ou por convocatória. O Casares por questões médicas também seria convocado, mas não foi por questões médicas. Sim. Não vai ter o Prato, que segundo o Bausa pode ser até o camisa 9 da Argentina, quem diria, né? Não vai ter o Otero, que foi chamado para a seleção venezuelana. E não vai ter o Rafael Carioca, que hoje de manhã foi confirmada a convocação dele para a seleção brasileira. Vai lutar ali para pegar uma titularidade na seleção, mas sinceramente acho que não vai não. Eu sou bem honesto. Foi uma surpresa para mim. Para mim foi uma surpresa. Ele já tem tipo um ano que ele tá nessa possibilidade de, até pelo que ele vem jogando, pelo que eu acho que poderia ter dado sim essa chance. Vamos ver o que ele vai conseguir demonstrar na seleção brasileira. Acho difícil ele jogar porque ali no meio tem Paulinho, tem Casimiro, jogadores que são mais próximos, no caso do Paulinho, mais próximos do Tite. Eu acho que, não, assim, é claro que o treinador mudou, mas se tivesse que ter uma lógica na convocação do Rafael Carioca, eu estou desmerecendo a convocação do Rafael não, tá? Só para deixar claro a posição mesmo. Eu teria convocado ele, por exemplo, para a seleção da Copa América. Acho que faria mais sentido. E depois, sim, dependendo do que vai acontecer, etc., joga ele na seleção efetiva das eliminatórias. O porquê que eu estou falando isso? Porque dificilmente ele vai ser titular. Dificilmente. Ele vai chegar lá, vai treinar, vai conversar com o Tite ali por 3, 4 dias e vai voltar. Mas pela visão que o Tite tem ali, chutando aqui pela coletiva de imprensa que o Tite deu hoje de manhã, ele deve jogar aí num 4-1-4-1, foi o que pelo menos que ele deu a entender. Então esse primeiro volante precisa ser não necessariamente um marcador forte, mas precisa distribuir bem, ter bom passe e boa saída de jogo, que é o que o Rafael Carioca foi chamado por causa disso. Todo mundo sabe que o Carioca não é nenhum primor em marcação, mas em saída de jogo, ligação de jogo de defesa para o ataque e qualidade do passe, ele está realmente entre um dos melhores aí. E lembrando que essa convocação teve algumas surpresas, né? Tyson, para mim, foi uma surpresa. Juliano, para mim, foi uma surpresa. Tyson, eu não consigo ver nenhuma explicação aí. Tyson não faz sentido nenhum o Tyson ser chamado, até tava conversando... Você até balançou na cadeira, você até mexeu. O Tyson, até o Bernardo Lacerda, repórter aqui do jornal, estava conversando antes de entrar para o ar aqui sobre essa convocação. Aí ele viu como que foi a resposta ucraniana, né, da convocação dele, e lá na Ucrânia mesmo já tem jogador brasileiro melhor que ele, que é o Marlos, que vários clubes maiores da Europa já querem o jogador. Então não faz muito sentido aí não. Para quem não está lembrando do Marlos é aquele jogador que começou a sua história no Curitiba e foi para o São Paulo. São Paulo saiu daqui meio chutado do São Paulo, né? Ninguém gostava muito dele. E aí foi lá e está muito bem lá. Para Ucrânia. Está muito bem lá na Ucrânia. Muito bem, necessariamente, então, melhor que o Tyson. Tá bom, o Tite deu a justificativa dele, falando que pelas características do jogador, por ser um jogador mais de lado, de velocidade, tá com um pouco mais experiente, se não me engano tá com 28 anos, mais ou menos ali, eu lembro da idade mais ou menos por causa da idade do Messi também, quem não lembra, né? Tyson ou Messi. Exatamente. Só o futuro dirá. Não dá pra... Sensacional isso. Mas não faz sentido. Pra mim é o que menos faz sentido, realmente. A seleção foi algumas surpresas, mas enfim. Obrigado aí, Fernando. Valeu. Muito obrigado. Despeça-se da galera.
por favor. Para quem não sabe, gente, a última participação oficial do Fernando aqui com a gente. Ele vai nos abandonar, vai me abandonar. Eu gostaria que você imprimisse algumas mensagens aí para os nossos leitores, internautas e facebookeiros. Muito obrigado, amigos internautas. 5 anos e meio aqui de jornal, vou dando adeus. Me diverti bastante, principalmente na TV aqui. Foi o lugar onde eu consegui mais me soltar um pouco, Super FC pelo mundo. Agora, esses lives do Facebook, para quem não acompanhou da Olimpíada, dá uma procurada no Facebook, foi onde eu mais fui à forra, assim, vamos dizer, com muitas brincadeiras, muitas informações, algumas informações, né? Algumas informações. Mas muita brincadeira também, de um jeito bem descontraído. Espero que tenham gostado aí desse trabalho todo, mas no mais foi bastante divertido, de muito aprendizado, e vamos para a próxima. Vamos voltar aqui como jornalista convidado. Você quer que eu leia a mensagem aqui do Daniel para você ou não preciso? Depois, fora do ar eu dou uma lida aí. Você viu, né? Você viu, né, Daniel? Não sei o que é, mas deve ser bobagem. Então é isso, valeu, obrigado. Muito obrigado, cara. Satisfação tê-lo aqui sempre comigo. E eu vou te convidar de vez em quando, tá? Você vai trabalhar aqui pertinho mesmo, um telefonema, você já tá aqui. Vamos ver. Então é isso. Então é isso, galera. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau.